Bom, continuando. Então, é o seguinte, uma outra coisa muito comum é nós excluirmos o CSS do HTML, tá? Então você percebe que está ficando grande o CSS e o HTML no mesmo lugar. Então é uma boa prática nós separarmos. Então a gente vem aqui e colocamos assim, ó, style, que é o nome do arquivo padrão, né? É um nome bem padronizado. Você poderia chamar de banana.css, não vai mudar nada. Mas se você quiser seguir o padrão, né, põe style.css, beleza? E aqui nós tiramos tudo que está aqui. Tudo que está de CSS e removemos para o arquivo style. Tá? Perceba que nesse arquivo style ele não tem tags. Tá? Então não tem aquela tag style/style dentro dele. Beleza? Mas essa tag style/style que está aqui deve ser removida. E nós temos que substituir ela pela tag que vai puxar aquele style para cá, que é a tag link. Então nós vemos aqui e colocamos link. O link quer dizer, ele vai carregar um arquivo link href. Href é de referência. Onde que está o link? O link está no style.css. Ele fez isso. Tá? O rel é onde eu vou dizer qual é o tipo de arquivo que eu estou linkando. Nesse caso aqui é style sheet. Tá? Eu poderia linkar para outros tipos de arquivo. Não só para CSS. Essa tag link funciona para outras coisas também. Mas nesse caso eu estou usando ela para folhas de estilo, que é o tal do CSS. Beleza? E aqui é a referência do arquivo. Tá? Então, recarregando nossa página, ela deve continuar. Será que ele carregou o mesmo arquivo? Não, vou trocar a cor do botão aqui do Style CSS e vou colocar a cor do botão, que estava amarelo, vou colocar alaranjado. Pronto. Se ele ficar alaranjado, quer dizer que ele funcionou. Ele carregou o arquivo mesmo. Tá? Então, essa é uma outra boa prática, é uma boa prática, você separar os arquivos, onde vai ficar o CSS e o HTML. Então o HTML define o layout, o CSS configura, padroniza, pinta, deixa elegante, bonito, tá? Define o visual, dá um grau na tela, deixa a tela show de bola, tá? Nós não vamos aprofundar nisso agora, porque o objetivo não é nós tornarmos um excelente HTML e um excelente CSS, porque isso aqui dá para estudar milhões de anos isso aqui. Tá? A ideia é dar uma apresentação do básico para que a gente possa ir aprendendo, né, a partir daqui, conforme a necessidade. Como nós vamos fazer o projeto do curso, né, o site do curso, nós vamos ter que escrever muito HTML e muito CSS. Então esse aqui é o ponto de partida. Tá? Beleza? E o JavaScript também. O JavaScript eu posso também, assim como no CSS, eu posso vir aqui e escrever script barra script. Ó, o link ficou quebrado aqui, deixa eu dar uma barrinha aqui nele. Script barra script. Pronto. Beleza? Dentro do script barra script eu vou escrever o meu JavaScript. JavaScript é outra linguagem. Assim como o CSS é outra linguagem, o JavaScript também é outra linguagem. O que elas têm em comum aqui é que elas estão afetando diretamente a nossa página. O CSS afeta o nosso HTML. E o JavaScript que eu vou colocar aqui também tem que afetar o meu HTML. Ele tem que estar relacionado com o meu HTML. Senão não faz sentido ele estar aqui. Ele vai fazer alguma coisa em cima dessas tags. Tá? Então essa alguma coisa a gente chama de manusear o DOM. O DOM é essa árvore de objetos aqui. DOM, tá? É essa árvore de objetos. É o Document Object Model. Mas não se preocupe com o termo agora. O importante agora é você ver. Quando eu falo DOM, é essa árvore de objetos. Quando eu falo árvore, é porque elas estão todas interligadas. Né? O body é um caule, dentro do body tem uma div, um outro galho que tem vários outros galhos dentro. Tá? Isso aqui é um tronco, né? Isso aqui é um galho. Dentro desse galho tem outro galho, que tem outro galho e assim vai. Por isso que eu falo árvore, tá? Que a gente fala árvore, que tem várias ramificações, beleza? Um dentro do outro, tá? Então, por ser uma árvore cheia de galhos, nós temos que saber chegar nos galhos para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero chegar nesse botão aqui, ó, e dizer que quando o usuário clicar nele, eu quero que alguma coisa aconteça. Quem vai dar essa ação é o JavaScript. Tá? Eu não consigo, por exemplo, falar assim, eu quero que quando clicar no botão OK, eu quero que o campo nome
esse campo aqui, ó, input, que está para o usuário digitar o nome, eu quero que ele, eu quero dar uma mensagem na tela com o dado que foi preenchido ali no nome. Tipo assim, tem certeza que deseja cadastrar esse nome, por exemplo? Eu quero fazer isso. Ou quero fazer uma verificação se no nome o usuário colocou nome e sobrenome por espaço. Tem espaços dentro da minha string ali, porque senão esse usuário não pode, está digitando só o nome dele. Quantas palavras existem ali dentro? Quantas palavras existem dentro daquele texto que ele está digitando? Eu quero clicar no OK e saber se ele está digitando mais de uma palavra, para saber se ele está digitando o nome ou o sobrenome dele. Quando eu clicar no OK, eu quero verificar se esse e-mail é um e-mail válido. Se tem o arroba, se tem coisas antes do arroba, se tem ponto, eu quero validar. Aí é via JavaScript. Tá? Então, para isso, o JavaScript ele precisa ter um jeito de você acessar o que está, o estado de cada elemento naquele momento. Então, o que é um elemento? Essa tag aqui, ó, ele é um elemento. Então, quando eu carrego ele, pela primeira vez no browser, eu venho aqui e carrego ele, esse elemento está na memória do meu browser. Só que tem um estado. Por exemplo, o estado dele é o seguinte: esse input, a propriedade value dele, que é o valor dele, está vazio. Nesse momento, o estado dele está vazio. A partir do momento que eu preenchi, mudou o estado. Por mais que eu tenha escrito ele aqui, com a primeira, quando ele carregar a tela, o value dele, a propriedade de valor dele está vazio, quando ele carregou é vazio. Como eu não defini, também é vazio. Não quer dizer que quando a tela for carregada, depois de um determinado momento, aquele elemento não muda de situação, mudou o estado daquele objeto. Quando eu clicar nesse OK, o JavaScript vai conseguir olhar para aquele elemento, se eu programar isso, olhar para aquele elemento e verificar o estado dele naquele momento, na memória. Ó, nesse momento o cara digitou esse nome aí. Se ele vier aqui modificar, colocar o meu nome aqui, se ele vier aqui modificar, opa, nesse momento aquele elemento mudou o estado dele, o valor dele não é mais vazio, não é mais aquele blá 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 lá, agora é esse nome aí. Então o JavaScript permite você olhar para o objeto no momento em que ele está naquela árvore, no estado que ele está. Por isso que a gente precisa do JavaScript, tá? Para ele poder manusear os elementos naquele estado. E não só manusear, acessar o estado dele, mas também alterar o estado dele. Via JavaScript eu posso apertar o botão e mandar apagar o texto, por exemplo. Apaga o texto. Eu pedi para o JavaScript alterar o estado daquele objeto, daquele elemento. Tá? Então por isso que fala elemento. Beleza? Como a gente faz isso? JavaScript ele tem várias formas de você escrever ele. Existe desde o ECMAScript 5, que são os padrões de programação JavaScript, né? ECMAScript 5, 6, 7. Existem várias formas de escrever ele, tá? Mas eu vou apresentar para vocês um jeito de se trabalhar com JavaScript no formato orientação a objetos, porque vocês já têm um background, né, que vocês vieram, né, do curso, onde vocês tiveram disciplina de orientação a objeto. Quem está vendo esse vídeo e não conhece orientação a objeto, tem que ter como background dessa aula uma noção do que é orientação a objeto, tá? Mas a gente vai revisar aqui algumas coisas, beleza? Então, por exemplo, o que eu preciso é o que? De criar um objeto JavaScript capaz de ler esses dados e fazer alguma coisa. Então eu venho aqui e falo assim, ó, vou criar uma classe JavaScript, uma class em JavaScript, tá? Que vai ser o meu controlador da minha tela. Vou te chamar de controller aqui. O controlador da minha tela, ele vai manusear a minha tela. Criei uma classe JavaScript. Toda classe, assim como no Java, PHP, qualquer linguagem de objeto, você define uma classe e você deve instanciar essa classe, para que você possa ter um objeto dela. A classe é a estrutura do objeto. O objeto é a instância, propriamente dita, né? Na classe do meu celular foi descrito como deve ser o meu celular. Cada cópia desse celular na prateleira das lojas é um objeto da mesma classe. A classe define toda a estrutura dele, como ele foi feito, como ele vai funcionar, né, os seus circuitos internos, etc. Tá? Toda vez que eu crio um celular a partir daquela classe, esse celular é uma cópia da classe. E essa cópia da classe é uma instância. Tá? Então aqui eu estou definindo uma classe capaz de controlar a tela. Tá? Eu posso e devo instanciá-la para essa tela. Então eu criei uma classe chamada controller, que é o cara que vai controlar a minha tela.
beleza? Ou poderia ser uma classe chamada cadastro. Ó, cadastro. Pronto, criei uma classe chamada cadastro. Beleza? Pode ser assim, classe cadastro. O que ela faz? Ela realiza o cadastro. Certo? O que é realizar o cadastro? Então eu vou ter que criar um método aqui, ó, chamado realizar cadastro. Ou salvar, né? Melhor ainda, ó, salvar. Pronto, criei um método salvar. Tá ali. Criei um método salvar. Tá? E esse método é uma funcionalidade da minha classe. Aí eu falo, bom, quando o cara clicar no botão, eu quero que ele chame o salvar. Eu posso fazer isso, ó, ao clicar no botão OK, eu posso assim, toda vez que você clicar no botão OK, eu quero que ele chame esse método salvar. Mas para ele chamar esse método salvar, que vai ler os dados que estão aqui e vai tentar salvar, eu preciso ter uma instância da minha classe. Então eu venho aqui, eu criei a minha classe, tá, que representa um cadastro, e eu instancio ela. Tá? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, criar uma variável, declarar uma variável, ou eu posso vir aqui e falar assim, ó, var, fica mais fácil, var, cad, recebe new cadastro. Isso daqui, o que eu fiz aqui? Eu instanciei um objeto da classe cadastro. É uma instância. Tá? Com o objeto cadastro, eu consigo chamar os métodos. Como, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, cad.salvar. Eu posso vir aqui e chamar no braço aqui, ó, cad.salvar. Então, o que aconteceu nesse script? Ele criou a tela, criou um objeto, criou uma classe que pode ser instanciada, um método, que é uma função dela, tá? Instanciou o objeto, ou seja, deu origem a um objeto a partir daquela classe, e aqui ele invocou o método. Se for verdade isso, eu vou até dar uma mensagem de alerta, ou mensagem de alerta não, vou imprimir um conteúdo no browser, no console.log, dizendo cadastrado. Pronto. Ou, aí não, né? Então vamos dizer assim, ó, salvo com sucesso. Vamos fazer isso. Então eu criei um método que ele faz uma coisa só, ele imprime no console do meu browser que foi salvo com sucesso. Só isso. Tá? Então quer dizer que se eu carregar essa parte sem mesmo pressionar o botão OK, ele já deve imprimir isso aqui, porque aqui está dizendo, ó, cria uma classe com um método, instancie essa classe e chame o método. Está dizendo isso. Tá? Então se eu vier aqui no cara aqui e clicar com o direito, na verdade é o seguinte, eu vou até sugerir a gente usar outro browser. Vou fechar o meu Chrome aqui e vou abrir de novo. Vou abrir outro cara, né? Vou fechar o Safari aqui, vou abrir o Chrome novamente, tá? Porque eu tenho mais familiaridade com o Inspect elemento dele, tá? Mas você pode usar qualquer outro. Aí, o Inspect, que é uma ferramenta de desenvolvimento, na aba console, e ele falou salvo com sucesso. Então quer dizer que ele criou a classe, ele instanciou o objeto e chamou o método, tá? Quer dizer que ele fez isso. Mas nós não queremos que aconteça dessa forma, nós queremos o quê? Clicar no botão OK e aí sim ele chamar o salvar, não é isso? Não queremos que já carrega e já está salvo já. Não, só quando ele clicar. Então essa ação deve ser retirada daqui e estar vinculada ao clique do botão. Então eu vou falar assim, quando eu clicar nesse cara, aí sim eu vou chamar o cad.salvar. Eu só dei um Ctrl X ali e chamei o salvar. Então beleza, está ali, cliquei, salvo com sucesso. Entenderam? Isso? Começou a entender? Tá. É uma aula introdutória, a gente vai brincar muito, nós vamos nos divertir bastante com isso aqui, tá? Isso aqui é só pra gente começar a sentir o gostinho, o que é o HTML, o que é o CSS, JavaScript, como que vai ser as coisas, né? Como vão ser. Beleza? Não se preocupe com todos os detalhes agora, que não tem como saber tudo, a gente vai aprendendo, tá? Fica sossegado. Bom, mas o que eu preciso saber é que uma classe tem método e eu posso instanciar um objeto dela. A partir disso, eu posso chamar desse objeto que eu criei, eu chamo o método salvar. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Eu não tenho uma instância do objeto, tem só uma classe, só um método e querer chamar salvar. Tipo assim, isso aqui não dá certo. Aí vem aqui e tum. Aí fala, ó, salvar is not found. Mas salvar, quem quer salvar? De onde você tirou esse salvar? Ah não, mas salvar eu escondi aqui dentro, ó. Tá, mas ninguém está vendo esse salvar. Esse cara está escondido dentro de uma classe. Ele não está sendo usado em momento algum, tá? Então você deve instanciar ele, var, né? Aquilo que eu acabei de falar, cria uma variável. Eu chamei de cad só para fazer sentido, que é cadastro, mas eu poderia dar qualquer nome. Você poderia criar uma banana aqui,
var banana, tá? Recebe new cadastro. Não faz sentido também esse nome, né? Mas aí você tem que falar assim, ó, banana pode salvar. O nome da variável não importa, tá? Beleza? Então eu não vou chamar de banana, isso aqui foi só uma ilustração, tá? Vou chamar de CAD. Então tá ali, CAD, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, então CAD pode salvar, tá ali. Agora de fato eu tenho. Então eu posso fazer outras coisas aqui. Bom, no salvar eu quero o quê? Eu quero ler o conteúdo dos inputs. Quando eu clicar no salvar, eu quero ler o conteúdo dos inputs e fazer alguma coisa com eles. Quero levar ele para um vetor, por exemplo. Quero levar ele para um arquivo texto. Quero gravar num banco de dados local no próprio browser, offline. Quero fazer alguma coisa com ele. Tá? Então primeiro eu preciso acessar. Para eu acessar, eu preciso aprender a navegar no JavaScript, a percorrer no JavaScript o DOM, os elementos, ele encontrar os elementos do seu conteúdo. Tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui. Se eu vier aqui no meu console e colocar aqui, ó, document, existe um objeto JavaScript nativo chamado document, tá vendo? Aqui, ó, document, isso aqui. E der um enter, esse objeto JavaScript, olha o que ele tem dentro dele. Ele carregou todo o meu documento, tá vendo? Ele é um objeto nativo de JavaScript. Toda vez que eu quiser, pelo JavaScript, olhar para dentro das minhas tags, basta chamar esse tal de document, que ele já olha para minhas tags. Tá? Só que esse document, ele consegue olhar para tudo, mas eu quero achar alguma coisa específica. Então, como ele é um objeto JavaScript, ele possui métodos. Assim como eu criei a classe cadastro com o método salvar, eu também no meu documento, ó, eu tenho métodos. Ó, e um deles é o getElementById. Essa estrutura desse objeto está pronta. Nós não precisamos criar. Isso aí já é o JavaScript que oferecer na sua biblioteca padrão. Ele já tem o documento, já tem o getElementById, getByClassName, getByName, getByTag. Ele me permite percorrer o DOM e manipular aquele DOM. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, getByTagName. Se eu falar assim, ó, olhe para o meu documento e procure todo mundo da tag div, ele vai me trazer todo mundo que tem div. Todos os divs. Se eu colocar aqui, ó, byTagName, por exemplo, div. E deu um, opa, nem sei o que eu fiz aqui. Div. Olha o que ele me trouxe. Elementos by name, fiz besteira, tá? Eu falei correto, mas dei o comando errado aqui. Então, tipo aqui, o document, tá aqui, ponto, get elements by tag name, tá aqui. E aqui eu vou colocar div. Aí, olha o que ele trouxe para mim. Ele olhou para o meu HTML e falou, ó, você tem uma div que é o container, tem uma div que está configurada com a classe centro, tem uma outra div com centro, outra div com centro, outra div com centro. Ou seja, está todo mundo aqui, ó. Olha o que ele me trouxe. Ele me trouxe um array, um vetor com todas as divs. Ó. Ele foi lá no meu documento, pegou uma fatia do meu documento e me trouxe. Então eu naveguei no meu documento, no meu DOM, via JavaScript. Se eu falar, não, JavaScript, eu não quero todo mundo. Não quero todo mundo que é div. Eu quero só esses caras aqui, ó. Eu quero pegar esse e quero pegar esse. Então uma forma de fazer isso é falar JavaScript document.getElementByTagName. Como chama a tag desses caras aqui? Input. Eu venho aqui e falo assim, então pega para mim os inputs. Aí. O que ele trouxe para mim? 2 inputs. Ah, mas eu quero só o primeiro. Olha lá, tem 2 inputs. O primeiro é aquele, né? E o segundo, o primeiro é aquele lá. Eu cliquei nele e ele mostrou lá qual que é. Ele levou no HTML para mim, tá vendo? Se eu voltar aqui, ó, se eu clico nele, ele me leva lá. Tudo isso aqui, gente, é propriedades, atributos daquele input, ó. Tudo isso aqui. Tá? Vou até minimizar aqui, ó. Se eu olhar para o input 0, olha tanta coisa que eu posso manipular desse input 0. O tanto de propriedade e atributo está escondido. O JavaScript tem acesso a tudo. O JavaScript olha para aquele input e ele vê toda a alma dele. Embora a gente só está vendo aqui no nosso documento, ele só está aqui, né? Só essa tagzinha aqui, ó. Value e type. Mas não quer dizer que o input só tem value e type. Ele tem tudo isso aqui, ó, que você está vendo. Diris, form, isso. Tudo isso aqui são elementos que eu posso manipular daquele input. Então é rico. O JavaScript pode fazer coisas magníficas com aquele input. Tá? Aí você fala, bom, mas eu quero acessar o input da posição 0. Eu quero o primeiro. Então eu posso falar, bom, JavaScript,
já que você me retornou um vetor, né, então eu vou pegar só o da posição 0. Então uma forma de fazer isso é document get element by tag name, mas eu só quero o da posição 0. Então ele me trouxe aquele input. Tá vendo? Eu mandei ele percorrer e achou só aquele cara. Ah não, mas eu quero o texto que está digitado lá dentro. Então eu vou ter que achar desse cara, qual é a propriedade que define o valor. Qual que é? Propriedade vazio. Velho. Então se eu vier aqui digitar o meu nome, Vimerson, e der esse cara aqui, ó, ele leu, ele achou o cara lá. Tá vendo? Então pelo JavaScript, eu vou navegando, percorrendo no DOM, manipulando o DOM e gerenciando, fazendo o que eu quiser. Tá? Agora, poxa, eu vou ter que percorrer um vetor de várias posições, input, não tem um jeito de eu chegar direto? Tem, basta nós colocarmos um ID nele. Eu chego aqui e falo, ó, esse cara vai ter um ID chamado nome, porque isso aqui facilita a nossa vida. Nome, esse cara aqui se chama nome. Então beleza, então eu venho via JavaScript e falo assim, ó, document, ao invés de ser por tag, eu falo document.get elements by, ó, get element, um só, não é elements, um só, get element by ID. Qual deles? Nome. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó, nome. Aí, tá nulo, tá? Por que tá nulo? Porque quando eu coloquei ID aqui, a minha página não foi recarregada. Então eu tenho que recarregar minha página, que eu modifiquei meu HTML, eu modifiquei minha árvore, entendeu? Então, eu modifiquei ela, então eu tenho que recarregar minha página, tá? Então, de novo, agora sim eu posso dizer get element by nome. Ele pegou a tag pelo ID nome, ele achou direto aquela tag. Eu não precisei ficar fazendo vetor de input, etc. Apesar de que era uma opção, tá bom? Então eu posso chegar aqui e falar assim, bom, eu quero acessar esse conteúdo aqui. Quero acessar esse conteúdo aqui. Então eu posso falar get element by ID by nome, eu cheguei na tag inteira, eu não cheguei no valor. Não cheguei no valor. Quando eu falo assim get element, eu estou chegando no elemento. Esse elemento é rico de atributos. Se eu não especificar, ele não sabe qual atributo que eu quero. Tá? Esse é um erro comum, você pegar o elemento achando que está pegando o conteúdo dele, o texto dele. Não, o texto é uma propriedade específica. Aí você vem aqui e fala, não, eu quero, valeu não, velho, valeu depois. Aí, valeu. Entenderam? Aí consegue pegar. Tá? Então eu achei por ID e depois eu peguei. Uma coisa comum é colocar isso em variável. O cara define uma variável aqui, ó, campo, nome, recebe, aí põe lá document, né, document.get element by ID, aí coloca lá assim, nome. O que ele fez? Ele só pegou a variável campo nome e atribuiu o elemento para o campo nome. Se eu mandar imprimir aqui o campo nome, ele vai mostrar, o campo nome é aquele input. O campo nome agora é um atalho daquele elemento. Entendeu? Mas aí eu posso falar que o meu campo nome, quanto velho. Aí. Isso eu posso fazer. Tá? Então eu estou brincando aqui no console para vocês entenderem o JavaScript. O que nós vamos fazer. Tá? Então, por exemplo, eu vou chegar agora aqui, eu quero salvar. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr em comentário esse cara. Vou falar assim, acesse para mim, vou declarar uma variável local, let, quer dizer que essa variável vai existir só dentro desse escopo, ela não vai existir fora desse escopo, e eu vou chamar esse cara aqui de nome, campo nome, ó, campo nome, só para ficar a didática de que você pode ler. E aqui eu coloco assim, document, tá vendo? Tudo que eu coloquei lá. Ponto, get, element by ID, aí eu venho aqui, especifico, né, nome, tá? E eu peguei o campo, se é o campo não é o velho. Aí eu venho aqui e falo assim, let valor nome, por exemplo, valor do campo nome. Aí seria campo nome ponto velho. Só para vocês entenderem que você pode guardar um elemento todinho dentro de uma variável e aí você acessar depois qualquer parte dela que você quiser. Você não precisa ficar toda vez fazendo get element by ID, get element by ID, get element by ID. Você quer fazer várias atividades, várias manipulações com esse nome, aí você não precisa ficar dando get element by ID toda hora. Você dá uma vez só e aqui você sai pegando o valor dele. Por exemplo, eu quero saber qual é a classe CSS que está vinculada a ele, eu quero saber qual que é o type dele, eu quero fazer tanta coisa com ele, então você pega uma vez só e depois você sai manipulando as propriedades que você quiser. Tá? E depois eu falo assim, eu quero pegar o campo e-mail, e fazer um document.getElementById
e vou chamar esse cara também de e-mail. Tá? Vou dar uma referência para ele lá embaixo. Está aqui de e-mail. Então eu venho aqui e coloco ID e-mail, certo? Tá ali. Então eu venho aqui e põe LED valor do e-mail, que eu quero acessar agora o valor do e-mail. Vai ser o campo e-mail, ponto, o vector. Aqui. Agora eu acessei. Poderia reduzir isso aqui, tá? Mas eu estou separando para vocês entenderem cada parte. Beleza? Aí eu posso dar uma mensagem, window.al. Então o window, pessoal, é outro elemento nativo do JavaScript, tá? Se você vier aqui no console e mandar imprimir o window, ele tem uma série de recursos. Window, olha lá. Ele é um objeto completinho do JavaScript. Ele tem várias funcionalidades. E uma das mais famosinhas dela é o que? É o alert. Window.alert, onde você pode dar uma mensagem de alerta no navegador, usando o próprio navegador para dar mensagem. Tá? Então eu venho aqui o window, que é um objeto nativo, ponto, um método dele, alert, e aqui eu vou colocar assim, valor nome, que é o nome que ele digitou, mais uma concatenação com espaço, mais um e-mail que ele digitou, que é o valor e-mail. Aí, o nome, um espacinho com o e-mail que ele digitou. Vou dar uma mensagem de alerta. Então isso quer dizer que ao clicar no botão, eu vou chamar um objeto cadastro, um método de salvar, que vai ler os dados, trazer para mim dentro do JavaScript e vai exibir uma mensagem de alerta. Tá? Então eu posso carregar aqui, colocar aqui Vimerson, vou colocar aqui Vimerson, htcurso.com e pá, lá, ele falou meu nome, espaço, o meu e-mail. Beleza? E dá um ok ali. Entenderam isso? Então, eu vou encerrar por aqui que ficou extenso o vídeo.